A defesa do São Paulo tomou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Só não tomou gol nos 3-0 contra o Atlético, só. Então, a tendência é tomar gol. Tomar gol e perder o jogo. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras é o meu palpite. 2-1 Palmeiras. Muito bem, o meu palpite, eu estou fechado com Jorge Luiz Rodrigues. Eu acho que a dupla Brenner e Luciano fará os gols e dará vitória ao São Paulo. São Paulo 2, Palmeiras 1. É o meu palpite para amanhã. Vamos ver quem vai acertar. Fique aí, grave, coloque na internet, pode printar para cornetar a gente à vontade. A gente agradece muito a sua audiência. E agora é o seguinte, a gente sai de um clássico enorme e vai para outro clássico enorme. Saímos de Palmeiras e São Paulo e vamos para o clássico dos milhões. Vamos para Vasco e Flamengo. Amanhã, 5 da tarde, em São Januário. Começamos falando do Vascão da Gama. Que situação do Vasco, hein, para esse jogo de amanhã. Flávio Amêndola explica tudo pra gente. Tudo bem, pessoal? Forte abraço a todos. Depois de demitir Ramon Menezes, a diretoria do Vasco, a partir desta sexta-feira, intensificou os contatos para a contratação de um novo treinador. O nome do momento que tem mais força é o do Dorival Júnior. É bom a gente lembrar, o Dorival já teve 2 passagens pelo Vasco, foi campeão da Série B. Em 2013 teve a segunda passagem, não foi muito bem, é verdade. E é amigo pessoal do presidente Alexandre Campelo. Os dois, inclusive, trabalharam juntos em uma das passagens do Dorival pelo Vasco da Gama. Já houve, inclusive, o primeiro contato do Alexandre Campelo com o ex-treinador do Atlético Paranaense, que agora está desempregado. A expectativa é que nos próximos dias a situação tenha algum prosseguimento, quem sabe até mesmo até o final de semana o Vasco possa anunciar o nome do novo treinador, neste momento tendendo a ser mais para o Dorival Júnior. Enquanto isso, o Vasco segue treinando, até porque no sábado enfrenta o Flamengo em São Januário, clássico dos milhões. E para esse confronto, quem comandará a equipe do Vasco é o técnico do Sub-20, Alexandre Gracélio, ele que classificou a equipe do Vasco da categoria para a final da Taça Guanabara. Tem o retorno de jogadores importantes, o André e o Benítez voltam à equipe titular, tem o Juninho também retornando de lesão, então o provável Vasco que vai a campo contra o Flamengo tem Fernando Miguel no gol, Iago Pikachu ou Miranda na direita, uma zaga com Ricardo Graça, Leandro Castanho e Henrique na esquerda, no meio campo Andrei, Juninho e Benítez, e lá na frente Germancano como centroavante e aberto pelos lados Thales Magno de um lado e do outro o Vinícius. Vasco que não vence há 6 partidas, incluindo também a Copa do Brasil, precisa voltar a vencer e nada melhor que um clássico para melhorar o ambiente em São Januário. Direto do Rio de Janeiro com informações do Vasco da Gama, Flávio Amêndola para o Fox Sports. Legal, falamos aí do gigante da colina, o Vascão da Gama. Guardem essa data aqui, ó. 24 de abril de 2016. Arena Amazônia, em Manaus. Semifinal do Campeonato Carioca. Vasco da Gama 2, gols de Andrezinho e o colombiano Riascos, Flamengo 0. Desde o dia 24 de abril de 2016 que o Vasco da Gama não vence o Flamengo. De lá para cá foram 15 partidas com 8 empates e 7 vitórias rubro-negras. E o Flamengo vai a São Januário amanhã para manter esse tabu e para tentar se aproximar ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro. O Malvadão é o assunto do Ricardo Lai. Diego Alves deve voltar a treinar com o elenco rubro-negro na próxima semana. A previsão é do departamento médico do Flamengo. O jogador soma 40 dias sem atuar. Calhou de ser junto com o momento que ele teve Covid. E uma vez que ele teve Covid, ele teve que ficar isolado. E por mais que a gente estivesse orientando o trabalho, ter deixado todo o material do Flamengo para ele, toda a prescrição do trabalho, a gente sabe que não é a mesma coisa que o trabalho específico aqui. Mas, nessa época de pandemia, a gente tem que se adaptar e oferecer o melhor que a gente tem dentro da realidade. Então, após isso, ele está dentro esperado. Isso é uma lesão que leva em torno de 6 a 8 semanas para cicatrizar.
Se você não fizer esse tratamento, outra opção seria um tratamento cirúrgico, um tratamento operatório, que teria um prazo de recuperação de volta muito maior, em torno de 3 a 6 meses pelo menos. Então a gente optou por esse tratamento conservador e ele tem evoluído bem. Ele já está numa fase de transição que a gente chama, né? Como vocês podem ver, ele já está treinando, fazendo tudo no campo. E nesse momento que a gente chama de transição, onde a gente coloca mais exercícios específicos que demandem funcionalmente esse ombro dele, para a gente ter a certeza, a segurança que ele está 100% com todos os movimentos que possam, porventura, acontecer num jogo, para que ele esteja fazendo isso naturalmente. Neste sábado, no Clássico contra o Vasco em São Januário, Hugo Neneca, tem a oportunidade de fazer o seu 5º jogo seguido como titular do gol do Flamengo. Perfeitamente. Existia uma possibilidade do Diego Alves voltar, mas como foi explicado aí pelo Ricardo Lai, o médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, o Diego Alves ainda não estará de volta. Vamos começar a analisar esse Clássico dos Milhões amanhã. Edmundo, Flamengo e Vasco vêm vivendo aí nos últimos anos realmente situações diferentes, né? Mas especificamente para esse jogo de amanhã, às 5 da tarde em São Januário, eles chegam em momentos muito distintos, né, Edmundo? O Flamengo com um trabalho que começa a render com o Domi e o Vasco, inclusive, sem uma comissão técnica, com um treinador que dirige a equipe sub-20, Edmundo. Olha, João, é claro que futebol é dentro do campo, são 11 contra 11, as camisas são gigantescas, jogadores, independente do nome ou não, para jogarem nesses times, tem que ter uma certa qualidade, mas acho que a grande diferença tá na diretoria, né? Na administração. O Vasco vive uma crise grande, né, administrativa, e acho que foi injusto, bem injusto, a dispensa do Ramon Menezes. Vale a pena lembrar que o Flamengo mais frágil ganhar também, né? É que as crises nos dois clubes, a do Flamengo foi muito rápida, porque depois da goleada para o Independente Del Valle, se você tirar coisa boa daquela derrota e da Covid, apareceram jogadores como Natan, como Noga, como o próprio goleiro Hugo Souza. Neneca. Então, o Flamengo saiu mais fortalecido daquele episódio todo que aconteceu lá no Equador. E o Vasco não. O Vasco está patinando, paga pelos seus erros internos, e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, porque os jogadores do Vasco ficaram muito chateados com a dispensa do Ramon Menezes. João. Pois é, o Jorge Luiz Rodrigues, eu tenho a impressão de que o Edmundo fez um relato aí muito interessante, né? Porque chegam a esse clássico e Flamengo e Vasco, você não tem noção, caso você não acompanhe de perto, o que é Vasco e Flamengo. É um dos maiores clássicos do mundo. E isso pode fazer com que o Vasco cresça no jogo de amanhã. Mauro Naves, muita gente acha que clássico é um jogo diferente, que clássico não tem favorito. Agora, esse Vasco e Flamengo de amanhã tem uma situação realmente muito especial, né? O panorama é bem diferente das duas equipes. O que você espera desse jogo, hein, Maurão? Então, João, o Edmundo foi muito feliz aí quando disse que é isso, né? De repente, num 11 contra 11, um time que não está numa situação melhor vai lá e se supera pela grandeza que é o clássico. Mas, por outro lado, na sua pergunta, vem já embutida a situações, né? Embutidas a situações muito diferentes dos dois. Então, assim, é óbvio que o momento é para o Flamengo vencer. Não está um momento igual. Olha, que a gente sabe que, como com a grandeza deles, puxa, vai ser lá e cá, vai ser difícil, vai ser... Não. Espera-se que o Flamengo vença, pelo momento que vive. Todo mundo já disse aí que vive o Flamengo.
e o momento todo conturbado do Vasco. Ok, volta o Andrei, volta o Benítez, acho que vai ter um time mais organizado, mas perdeu o Ramon, até que ponto que isso abalou os jogadores. A gente sabe que boa parte não gostou, como a gente, em geral, também não gostou e criticou essa saída e nem entendeu essa saída. Lá dentro do elenco, evidentemente, que muita gente também não entendeu o porquê e está bastante chateado. A gente precisa ver como é que vai ser esse reflexo. Vai jogar mais por causa disso? Vai jogar menos animado? Acho que não. Quando entra contra o Flamengo, acho que o jogador vai dar tudo que pode ali. Mas o momento é muito mais de embalo do Flamengo do que do Vasco. Então, acho que é um jogo para o Flamengo vencer, mesmo sendo na casa do Vasco. Pois é, olha aqui, vascaínos participando, rubro-negros, o Marcos Ferreira, o Celso Henrique, a galera já está envolvida.